Vocês um pouquinho sobre a advocacia previdenciária humanizada, né? O papel da advocacia na proteção social. Eu gosto muito de falar em advocacia previdenciária humanizada, porque quando todo mundo fala de advogado previdenciário, o povo pensa que a gente já nasceu rico, né, Eliseu? Começou a advogar, já está tudo rico, porque está trabalhando ali na Justiça Federal e a realidade é bem diferente nos bastidores. Por quê? Porque a gente precisa entregar um trabalho de excelência para aquela pessoa que está precisando ali do nosso serviço. Então, nada mais prazeroso do que estar aqui para conversar com o senhor sobre isso e estou aberta ao debate. Lisonjeado e regozijado por sua presença aqui, viu? Você com precioso seu tempo para você disponibilizar conosco. Então, uma alegria. Eliseu Leite, que prazer, você vem aqui de Pernambuco. Vocês têm essa ligação direta aí, o Instituto de lá, o Instituto daqui, o Instituto do Brasil, e isso é uma beleza. Eu adorei, Eliseu, essa escolha de Aline de tratar sobre a advocacia humanizada, porque eu sou adepto, eu sou devoto da advocacia ser humanizada. Isso vale no campo penal, no campo civil, em todos os segmentos da advocacia. A advocacia humanizada, mas preponderantemente, muito agudizadamente, a advocacia previdenciária precisa disso. Acho que qualquer ciência é preciso que despertar esse lado humano. O que é que você acha? Olha, inicialmente eu agradeço também, eu vim aqui acompanhar dos bastidores, o convite para participar. Eu sou de Pernambuco, sou de Recife, mas tenho fortes ligações aqui com a Paraíba. Se eu sou advogado hoje, eu devo uma paraibana, a minha avó, doutora Terezinha, 90 anos, que é de Cuité. Parabéns a doutora Terezinha, Teca, né? um abraço, manda esse vídeo aqui para ela, Vou viu, mandar Eliseu? para ela esse vídeo. Ela é de Cuité, advogada, militante, vai fazer 90 anos agora esse ano, é daqui da Paraíba e eu estou muito alegre de estar aqui ao lado da minha amiga Aline, é um prazer estar aqui no TCE. Exato, veja, hoje advogar na área previdenciária é muito mais do que entender de leis, de regras, de instruções normativas, de decretos. É sobretudo entender de gente, ao passo em que você vai mudar o futuro daquela pessoa, vai garantir a sua estabilidade, porque a gente, quando fala de previdência, a gente não pensa apenas na aposentadoria, que é o benefício programado, mas também em algo não programado que pode acontecer, infelizmente, como um óbito, né? A gente tem que falar de pensão por morte, tem que falar de auxílio-doença. Então, é isso. Direito previdenciário é entender, se preocupar sobretudo com pessoas. Você escolheu, tudo foi você que escolheu, porque a Aline, para quem não conhece, vai conhecer agora, a Aline é múltipla, ela é plural, ela se desdobra, ela é a inquietude que eu falei, leve a literalidade, a verdadeira acepção da palavra. Bondade sua, doutor. É porque eu não consigo parar, doutor, a cabeça fica pensando toda hora. Mas a gente que pensa nessa advocacia humanizada, a gente não pode transformar o dia a dia da gente, a rotina da gente, nessa correria que é transferir isso para o cliente. Cada cliente que chega ali no escritório, no meu, no seu, no de Eliseu, no de quem mais advoga, seja na área criminal, seja na área civil, seja na área de família, na área previdenciária, chega ali querendo uma transformação de vida. Eu digo que o nicho principal do meu escritório é o BPC, é o benefício de prestação continuada, o LOAS, né, como todo mundo conhece mais, e o LOAS sempre foi o carro-chefe do meu escritório, sempre foi o maior nicho do meu escritório, desde que eu comecei a advogar, ali em 2012. E eu tenho orgulho de dizer isso, porque eu participo da vida das pessoas que eu atendo. Então eu digo que o BPC transforma realidades, e essa é a minha missão. Uma missão que eu exerço com muito amor. E lá no início, em 2012, eu tinha um pezinho ali no estudar para concurso, um pezinho ali em advogar, porque a minha família inteira é concursada. Meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã, todos da área do direito. E nem direito eu queria fazer. Eu disse, eu vou ser a revoltada da família, fiz vestibular para João Pessoa, para correr de Campinas e vim morar sozinha aqui, é rebeldia, né? Digo, fiz para Relações Internacionais. Foi quando começou na UEPB aqui em João Pessoa. Meu pai olhou para mim e disse, Aline, tente gostar de direito. Meu pai, professor da UEPB, pai, um beijo, Hélio Santa Cruz, com certeza aí, tem algum aluno que já passou por ele, foi professor de direito ambiental, e disse, tente gostar de direito. Se você não gostar, você vai embora para onde você quiser, mas tente. Eu disse, tá bom. Ambiental me remete a Talden. A Talden, claro, professor Talden, foi aluno do meu pai, Talden, um abraço para o doutor Talden. E aí eu me lembro que ele fazia, tente gostar de direito, se você não gostar, você vai ganhar o mundo, tá certo.
E aí ele era professor da Facisa. E aí meu irmão na época passou no vestibular de Direito na UEPB e Facisa. Era a primeira turma da Facisa, a segunda turma da Facisa. E a Facisa fez aquela legal. E a UEPB tinha as greves, né? As questões de greve. E aí ele ganhou bolsa lá, porque ele passou em primeiro lugar no vestibular geral da UEPB para Direito. Aí a Facisa fez, vamos ficar com a gente, ganhou bolsa, fez lá o curso dele todo. E quando eu fui cursar, meu pai era professor, ele disse, eu ia sair da faculdade, mas se você for para lá, eu fico para você ter bolsa até o final. E aí assim ele cumpriu. E terminei minha faculdade na Facisa e tenho muito orgulho de carregar a Facisa na minha história. A Facisa é uma grande universidade hoje, a título nacional, né, referência de direito. E ali conquistei e fiz grandes amigos que estão hoje palestrando aqui no nosso evento. Doutor Sérgio Murilo foi meu professor de processo civil. Tá, é juiz federal aqui na turma Rexal. Muito um abraço para Sérgio, nesse momento, atleta do Cabo Branco, sempre tá lá correndo. Tá nesse momento palestrando ali no auditório, conversando sobre benefício por incapacidade. E comecei direito, né? Eu, tá bom, pai, bora, vou tentar. E quando eu comecei ali, aquele tanto de filosofia que tem no primeiro período, e eu não quero fazer concurso, não. Como é que vai ser no final disso, para eu dizer a meus pais, que são todos concursados de direito, que eu não vou fazer concurso. E quando eu disse em casa, aí fiquei ainda 6 meses estudando para concurso, aí eu disse, mãe, é o seguinte, eu vou advogar. Aí eu já preparada para levar o tombo. Aí ela disse, vá. E meu pai disse, vá. Você tem todo o apoio da gente. Já tinha feito direito, que era o que ele queria que eu fizesse. Sou completamente apaixonada pela advocacia previdenciária. Nunca me vi fazendo outra coisa, a não ser dar aula na área de direito, professora desde 2015. Já lecionei na SES Rei. Comecei lecionando na SES Rei, Campina Grande. Era aluna, já lecionei na pós-graduação da Facisa, já lecionei na Nassau em Campina Grande, já lecionei em Mossoró, nos cursos de pós-graduação. Semana passada eu estava dando aula na SMAF, na Escola da Magistratura Federal do Paraná, em Curitiba, inclusive ao lado de Eliseu. Vi que você passou pelo Rio também. Rio de Janeiro a gente vai agora palestrar no ICDS, grande congresso que vai acontecer. Você fez uma pós lá no Rio, não foi? Não, eu fiz a minha pós, foi no Rio Grande do Sul, fiz em Porto Alegre. Sou especialista em Direito Previdenciário pelo SMAF. Não, eu fiz meu mestrado no Rio de Janeiro. Terminei o mestrado, porque a gente fez em parceria com Campina Grande. Então as aulas foram assistidas lá e a gente defendeu dissertação no Rio. E aqui um grande abraço para o meu eterno orientador, o professor Carlos Alberto, que ganhei um pai, não ganhei um orientador não, ganhei um pai. Todo mundo tem medo do mestrado por causa da dissertação e meu orientador foi maravilhoso. Mas, enfim, esses 12 anos de advocacia, completei 13 agora em abril. E essa inclinação para o previdenciário? Então, tive um grande professor Antônio Marcos, que foi um mestre e é para mim referência até hoje. Era estagiária dele na Procuradoria do INSS, né? E eles hoje, olha, aí quando eu virei advogada, que encontrava com eles na audiência, os procuradores faziam, a cobrinha criada ali do outro lado agora, né? E naquela época, eu fiquei 2 anos estagiando na Procuradoria do INSS. E queria muito ser estagiária dele, porque eu já tinha o professor Antônio Marcos como referência, né? Ele era procurador do INSS, hoje ele advoga, né? Se aposentou e agora advoga. E aí eu dizia, deixa eu ir para a audiência, e naquela época eles não gostavam de levar estagiário para a audiência, não. Eu digo, deixa eu ir, eu gosto de ver, eu gosto de ir. E eu ia acompanhando, ficava lá, bem caladinha, só me imaginando do outro lado. Eu já não me vi fazendo outra coisa. Eu passei 6 meses ali estudando. Amor à primeira vista. Amor à primeira vista. Primeira vista. E sempre o que me moveu, e eu falo dela até hoje, inclusive ontem na minha palestra já é famosa, a Dona Otacília, que foi uma das minhas primeiras clientes, e é cliente até hoje. E eu só faço prévio, né? E Dona Otacília, tudo que acontece na casa dela, brigou com a Claro, quer que eu entre com ação contra a Claro, não quer contra a pessoa. Quebrou o braço, foi mal atendida num determinado hospital do estado, quer que eu entre com ação de... Dona Otacília, eu não trabalho com essa área, mas Dona Otacília, olha, até hoje. Já sou... Fidelizei. Vivo na casa, de vez em quando eu tenho a oportunidade, vou na casa dela tomar o café dela, que é maravilhoso. E ela... Você tá vendo aí, esse café então já é famoso. E ela também, o café lá do escritório, quando ela chega eu já escuto lá de baixo a voz e aquele abraço. No meu Instagram tem foto com ela. Ela já é famosa, porque o caso dela começou daí, que ela teve o benefício do filho cortado, o BPC do filho cortado, e quando teve a perícia da assistente social na casa dela, Dona Otacília... na verdade a gente entrou com a ação de restabelecimento para o filho voltar a receber o benefício e a sentença foi: a casa dela é limpa e bem conservada, por isso que ela não tem direito ao benefício, o filho dela. E eu disse, não, ela não vai ser penalizada, é porque a casa dela é limpa, não.
E aí a gente recorreu, falei sobre isso ontem, isso faz mais de 10 anos, né? E o acórdão, né, a decisão lá da turma Rexal veio justamente para devolver para ela aquela dignidade. E esse processo de Dona Otacília foi a virada de chave, que eu sabia que era aquilo que eu estava no caminho certo, que eu tinha que seguir. E Dona Otacília foi inspiração para mim até hoje. Dona Otacília, um abraço grande, eu falo dela, eu me emociono até hoje. Porque foi, ali no começo, eu ia para casa dos clientes, atender na casa deles. Ah, não tenho dinheiro para pegar o ônibus para ir no escritório, não. Eu digo, eu vou na casa da senhora, mando o endereço e até hoje eu vou, adoro. Eu digo sempre, quando a gente chega na casa do cliente, que a gente vê aquela realidade, tem a oportunidade de estar ali do lado dele, que está buscando ali o direito de existir. Ele não está buscando ali viver com luxo, não são viagens que esse BPC vai trazer. Mas é uma oportunidade de existir com o mínimo de dignidade, de fazer uma feira, de estar ali. E o outro lado da advocacia também, que hoje a gente também tem um perfil de advocacia muito voltada para a área consultiva. Está aqui, grande referência, doutor Eliseu, que trabalha muito com planejamento previdenciário, voltado justamente para pensar no futuro daquela pessoa que vai... Como é que se faz um planejamento? Se fala em planejamento sucessório, no campo do direito de família... E que tem total relação com o direito previdenciário. Financeiro, Eliseu. Então, como é que se adotar? Uma coisa interessantíssima para quem está a nos assistir. Como se pensar num planejamento... Tá interessantíssimo, um tema... Esse foi o tema, inclusive, da minha palestra aqui no evento, quando o segurado hoje, nós tivemos um grande marco. Assim, minha história é muito parecida com a de Aline também, né? Só para contextualizar, na minha família todo mundo fez direito, eu quis fugir também do direito, mas a doutora Terezinha, paraibana, disse, você vai ser advogado, e eu fiz administração, depois eu fiz direito, graças à doutora Terezinha, porque paraibana. Quem manda é Teca, porque viu? Quem manda é ela. É a retada do Cuité. Ela é lá do Cuité, e aí eu fiz direito e comecei, era uma advocacia muito contenciosa, que a gente buscava a justiça, sendo que com a reforma da Previdência, em 13/11/2019, né, a famosa reforma da Previdência, hoje, para os nossos telespectadores aí terem uma ideia, se o segurado entrar no sistema do meu INSS, ele vai se deparar com 8 regras de aposentadoria. Veja, se é difícil para nós, operadores do direito, que tratamos disso todo dia, imagine para o segurado. Ele tem 3 regras de direito adquirido, 5 regras pós-reforma da Previdência, aparece uma regra que ele se aposenta daqui a 3 meses com R$2.000, mas se ele esperar 6 meses é R$3.000, então ele fica literalmente perdido. E muita gente só pensa nisso quando está próximo da aposentadoria, aí não tem muito o que fazer. Então, o planejamento previdenciário visa analisar o patrimônio previdenciário do segurado, de todos os segurados, né, que corresponde à idade, o tempo de contribuição, a sua média contributiva, as atividades que ele desempenhou, né, porque ele pode ser um médico, um dentista, está exposto a algum risco, um vigilante, está exposto a ruído, de modo que com análise desses elementos, a gente possa apontar ali no caso concreto, olha, a melhor aposentadoria para você é pela regra X, você pode aumentar o seu salário de contribuição, você está contribuindo com R$1.518 de salário mínimo, mas se você aumentar um pouquinho o seu salário, você vai ter uma renda mensal, uma aposentadoria muito maior, ou o contrário. Eliseu já fez meu planejamento previdenciário. O contrário, é muito comum a gente estar no nosso escritório e o cliente chegar e falar, doutor, eu contribuí minha vida toda perto de um salário mínimo. Faltam 3 anos para me aposentar. Eu posso contribuir com o teto, que eu quero receber o teto. Não vai adiantar. Você vai jogar dinheiro fora. Porque a renda, ela leva em consideração toda a sua vida previdenciária. Lá atrás, sim, a gente se aposentava, né? Meu pai, por exemplo, que é advogado, se aposentou com a média dos 3 últimos anos dele. Mas não é assim desde 99. De 99 para cá, você considera toda a sua vida laborativa. Então, se você contribuir 2 anos a mais com um salário maior, você só vai jogar dinheiro fora. Outro fator muito importante que eu observei é a questão da qualidade de segurado. Infelizmente, eu vi muito isso na pandemia, Aline. A Previdência é um seguro, mas diferente de um seguro de carro, por exemplo, se meu seguro de carro venceu ontem e eu bati com o meu carro hoje, eu não tenho cobertura nenhuma. A Previdência, ela lhe dá até 3 anos de cobertura. Até 3 anos. Então, eu vejo muitos segurados simplesmente, eu já tenho uns 15 anos de contribuição, vou esperar agora a idade.
E aí, Deus o livre, acontece alguma coisa com ele antes dele completar a idade e depois que ele já passou desses 3 anos. E aí? Como é que ele fica? Como é que a família fica? Ele não tem mais qualidade de segurado. Eu vi muito isso acontecer na Covid, na época da pandemia. Homens com... Porque o homem, você sabe que o homem morre primeiro que a mulher, né? Sempre. Sempre. Ele adora falar isso. Eu adoro falar isso, porque olha... Isso é um fato. Em 20 anos de advocacia, Estatisticamente, eu só fiz 2 pensões por morte do homem recebendo da mulher. Todo o resto é a mulher recebendo do homem. Então, eu vi... engraçado isso mesmo. Só fiz 2 Isso até é hoje. verdade, viu? E... Você não vê, mas a mulher lá vai atrás de saber os direitos. Isso. Você não vê essa Tô coisa tentando do me lembrar homem. que isso eu já fiz. Não. Do homem recepcionando a... E sabe o que aconteceu? Obrigado, Jorge. Aconteceu de segurados, homens, que tinham, doutor, 30 anos de contribuição, mas estavam sem contribuir, faleceu e a esposa, o filho, ficou sem pensão Perdeu o benefício. porque ele não tinha qualidade de segurado. Se ele tivesse feito uma única contribuição, tivesse uma orientação, resolvia, salvava o futuro dela, dos filhos e o presente. Então, olha aí o planejamento funcionando. planejamento é isso. E você? Eu tenho muito orgulho quando eu escuto Eliseu falando disso, porque ele é uma grande referência nacional hoje. Quem manda no planejamento previdenciário é ele. Inclusive, tem um curso de planejamento previdenciário, inclusive eu sou aluna do curso. Acho muito interessante isso, essa temática, É. essa abordagem. Sim. É muito interessante para todos, Sim. para a sociedade. Porque ninguém pensa. Sim, até você por- fala, como eu falei, eu Sim. reitero isso, porque eu participo de muitos eventos, Aline, e geralmente se fala em planejamento financeiro, planejamento Sim, sucessório, sim, direito sim. de família e tal. E até Que eu faço parte do porque- IBDFAN. Sim, sim, sim. Então, sempre tem esse tema. Mas o Então, planejamento previdenciário, eu vou até comentar o pessoal, tem que fazer um evento. Aliás, eu quero que você venha aqui Sobre depois para planejamento você tratar previdenciário. desse Será uma assunto. honra. E está muito Viu? interligado, né, com a família, direito de família, né? Já Pensões, está eleito tudo. até o tema já. Vamos lá. Se fosse ali, dizer que horas vai ser daqui a pouco. a arte já estava pronta, né, doutor? Planejamento previdenciário para a família. Sim. Pode Sim, ser algo nesse perfeito. sentido. Já está aqui a van premier de Eliseu Leite, que virá aqui de Recife pertinho, dá um saltinho aqui. Aí a Aline vai ser sua convidada, né? Aí o jogo Convidar a Aline. Virou. Combinado, combinado. Diz, Aline. Tá em casa. Porque essa questão do planejamento previdenciário precisa ser discutida desde muito cedo. Quando eu disse aqui que ele fez meu planejamento previdenciário, eu não estou brincando, não. Ele fez mesmo. Porque tá na mão da melhor pessoa e a gente brincando, porque ele precisava preparar uma aula. Ele manda aí para mim ter o CNIS. CNIS é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é onde está toda a vida laborativa, a vida previdenciária do segurado. Mandei para ele e disse: me diz aí, se eu estou muito lascada, como é que vai ser meu futuro? Aí ele: veja, vamos deixar para pensar nisso um pouquinho. E aí fez minhas contas tudo direitinho. Olha, minhas contas não, meu planejamento previdenciário. E é um cuidado que a gente precisa ter desde nova, não que eu seja jovem, né? Mas ali, quando estiver perto dos 40, esse cuidado precisa acontecer. Porque não adianta chegar, a gente que vive nessa correria muito grande, achar que vai ter esse pique que eu tenho hoje de ser elétrica fazendo tudo isso pro resto da vida. Porque com Eu certeza... suspeito que você ficará assim até daqui a uns 60 Minha anos. mãe é pior, então É? talvez eu seja igual a Rapaz, ela. Tocha, se for igual a paraibana que eu conheço, vai ficar assim, porque ela tem 90 anos e fica lá. Eu ia dizer isso. Eu digo, se Não, eu puxar sou assim. a dona Teca, Dona Terezinha lá de Cuité, então o pique era 90 anos, militante, atuante. Mas vai chegar uma hora que eu vou querer desacelerar e vou querer curtir dias ali na praia, curtir filhos, curtir netos, e eu vou precisar estar bem planejada. E esse cuidado precisa ser de agora. Como eu disse, é um seguro. Sim, sim. Não é? sim, Então sim, você sim. tem que. A gente não se prepara Sim. para o avançar do Sim, tempo. claro. E o tempo é implacável, chega para todo mundo. Sim, chega para todo mundo. Eu que o diga. E é nesse momento que esse cliente, esse cliente que está ali na juventude, está ali chegando nos 40, passou dos 40, que é profissional autônomo, que exerce a profissão ali, os profissionais da área de saúde, são na verdade, fazem parte desse grande alvo do planejamento previdenciário, né? Quem está ali começando, abriu ali seu consultório e precisa planejar o futuro. Pessoas, por exemplo, não só que estão começando, mas pessoas que prestam serviços aí a diversos hospitais. Às vezes estão pagando ali contribuição muito acima do teto, estão jogando dinheiro fora e têm direito à restituição e não sabem. Pessoas que, por exemplo, médicos, que trabalham ali, recebem ali salários altos de diversos hospitais, têm as contribuições dos planos de saúde, paralelas a isso, e ali estão pagando muito acima do teto e não existe essa obrigação. A obrigação do segurado é contribuir até o limite do teto
E tudo que passar disso, ele tem direito de ser reembolsado os últimos 5 anos. Aí pouca gente fala disso. Outra informação. Pouca gente fala disso. Muito então, boa, hein, de utilidade pública. Sim, e aí é importante falar sobre isso, porque é um direito que o profissional autônomo tem. Né? Não só o autônomo, às vezes o empregado, o médico empregado, muitas vezes, né, que está ali trabalhando em tantos hospitais, e aí é importante a gente falar sobre isso, é importante trazer essa informação. Em determinado momento ali foi um boom, só se falava disso. Aí depois foi um assunto que foi morrendo, mas que precisa ser lembrado. Aline, essa pergunta vai para os dois. Obviamente, minha formação não me permitiria passar primeiro para Eliseu. Primeiro você. Então é assim, qual é a grande demanda à vida no campo do direito previdenciário? Vocês recebem qual a maior demanda, o grande volume que ocorre a vocês? Calma. Esse é o primeiro. Segundo, obviamente, penso eu que não é o planejamento previdenciário. Isso precisa ser educado para isso. Precisa ser um doutor Eliseu Leite que oriente, que instigue a pessoa a refletir acerca disso e com isso o procure para fazer esse planejamento. A não ser que seja uma doutora Aline que tenha amizade e tudo mais, mas isso tem todo um envolvimento para que a pessoa possa mudar a sua concepção de vida. Como eu disse, penso eu, a pessoa não se prepara para o porvir, para a incerteza. Eliseu falou uma coisa muito interessante aqui. Se a pessoa pagasse foi você? Não, foi ele. Uma contribuição já teria salvo, não a si, mas os seus, né, o seu núcleo familiar. Isso é muito importante, porque você passa a não ter, eu entendo também isso, passa a não pensar na primeira pessoa do singular, eu. Você passa a pensar pela primeira pessoa do plural, nós. Sobretudo nós, homens, que morremos primeiro do que vocês. Veja só, e aqui eu vou falar até para o público da advocacia também. Eu acho que o escritório que tem aquele viés previdenciário, que atua no ramo previdenciário, não tem como transitar em todas as áreas do previdenciário. A área previdenciária é um mundo, né? Então, como todas as áreas, tem seus nichos. E o direito previdenciário realmente é um grande cenário. Então, eu busquei nichar o meu escritório. Não tem como eu atender a todos os tipos de benefícios, não tem como... Primeiro que eu já acho... É uma especialidade, desculpa, especialidade. Sim. Então você tem o campo previdenciário e você tem... A gente tem RGPS e RPPS. Por exemplo, Regime Geral de Previdência Social, a gente está falando de INSS. RPPS, a gente está falando do concursado, o servidor público que vai se aposentar por outro regime. Então, é um mundo. Dentro do RPPS temos um universo, dentro do RGPS temos outro universo super subnichado. E aí, eu procuro fazer parcerias. Eu prezo muito pelo respeito pela ética dentro da profissão. Eu não entro em processo que colega já está habilitado. Assim como eu respeito a minha área, o meu tempo também. O grande nicho do meu escritório é o benefício de prestação continuada, o planejamento previdenciário, que faço em parceria com o doutor Eliseu. Há muitos anos a gente tem essa parceria. E eu busco fazer essas parcerias, regime próprio, que para mim a grande referência nacional é o doutor Ricardo Amorim, que vai palestrar agora também, vai falar de planejamento previdenciário para o servidor público, né? Por que não falar sobre isso? E eu vou até aqui trazer uma realidade que muita gente que não é da área previdenciária pensa que é uma coisa muito distante, mas o planejamento previdenciário já está enraizado desde 2019. O planejamento previdenciário é uma área que é um serviço que hoje todo escritório está buscando colocar o pezinho ali. E já tem muitos estabelecidos, né? Tem as grandes referências, como o doutor Eliseu, como tantos outros colegas no Brasil, mas o planejamento previdenciário passou a ser uma realidade por duas razões. Primeiro, ali a partir da reforma da Previdência, como disse Eliseu, ali a partir de 13 de novembro de 2019, que trouxe um cenário de regras de transição, e como é que vai ficar para quem estava perto de se aposentar, como é que vai ficar para quem estava longe de se aposentar, para quem vai começar ainda a contribuir, está pensando ainda aí no futuro. E segundo, porque é consultivo, né? Então faz com que a gente não precise depender apenas de precatório e RPV.
é algo que você vai receber ali naquele mês, vai pagar as despesas do escritório, vai trazer uma grande estabilidade para aquele escritório que demanda na área do planejamento. Então, eu digo que hoje, muito se fala na área previdenciária nesses dois. Eu digo que o que está em alta hoje, sem medo de errar, é BPC e planejamento. O LOAS. Ninguém entendeu nada. LOAS é o benefício de prestação continuada no valor de um salário mínimo, que é destinado para as pessoas com deficiência e para o idoso acima de 65 anos, que não tem renda, que não tem como ser provido pela família, né? E que, enfim, é um benefício para trazer ali um mínimo de dignidade. O pessoal conhece muito por LOAS, né? Que é o nome da lei orgânica de assistência social. E quando a gente vai falar, quando eu vou falar de BPC, eu falo de LOAS mesmo, porque é a linguagem do cliente. O cliente que chega lá no escritório já diz, eu quero um LOAS, doutora. E eu digo, vamos fazer o LOAS. Então, tá aqui quem faz, né? Então, eu acho que os assuntos do momento são esse. Por quê? Porque o BPC, hoje a gente tem o autismo, a bandeira do autismo como uma discussão muito além da discussão médica, é uma discussão jurídica, foi palco do painel ontem ali, onde eu palestrei. Olha, os temas bem palpitantes, viu? Porque existe muito essa discussão, contamos com a brilhante participação do Dr. Rogério Abreu, que... Foi meu aluno, meu amigo, um abraço para Rogério Abreu, também juiz federal. Eu vou dizer a vocês, de todos esses congressos, simpósios que a gente chega, palestra, conversa, interage e assiste aula também, que a gente, nós somos eternos aprendizes, quem para de estudar, pensa que sabe de tudo, não sabe de nada, né? Foi a melhor definição de autismo, a melhor discussão, a discussão mais técnica que eu já tive a oportunidade e a honra de aprender ontem foi com o Dr. Rogério. E aqui eu deixo minha saudação e digo que ele não pode deixar de participar, de continuar esse estudo, esse debate sobre o autismo. Ali no ambiente acadêmico, ele trouxe muito conhecimento sobre isso. E a criança com autismo hoje, que a família não tem aquela renda, que não tem aquela condição de sustento próprio, nem de tê-lo provido pela família, né? Tá muito em alta esse tema. Tanto que terça-feira vai ter o workshop aqui na Justiça Federal, em João Pessoa. Fui convidada para palestrar, agradeço o convite ao doutor Arthur, que está coordenando tão brilhantemente esse evento, única e exclusivamente sobre BPC e TEA, sobre LOAS e autismo. Então, dada a relevância e a atualidade da temática, né? Que a gente não pode. Quando você vier aqui vai vir outras vezes aqui, viu? Quarta-feira, terça-feira eu já estou aqui de novo. São muito interessantes. Isso aqui, assim, já disse a você, fica à vontade para usar essa tribuna para levar essas informações. Sim, claro. Para esse público especial que... Sim. Inclusive, quarta-feira a gente já tem reunião do Fórum Interinstitucional da Justiça Federal, onde participa a INSS, participa a AGU, participa os juízes dos juizados federais da Paraíba, todos. Estou representando o IBDP no fórum, não vou sair ali, vou continuar ali, porque ali a gente tem palco de grandes debates que trouxeram grandes relevâncias para o processo judicial previdenciário. Então, é uma grande oportunidade que a gente tem de sentar, inclusive, com a perícia médica federal, com os peritos judiciais, a gente debate, estão todas as partes envolvidas ali, única e exclusivamente em favor do segurado, do candidato a requerente de BPC, porque nem todo mundo tem direito ao LOAS, né? Todo mundo acha que tem direito, eu não tenho renda, quero o LOAS, não é? O LOAS é para aquela pessoa com deficiência, é para o idoso acima de 65 anos, a gente tem uns critérios que precisam ser seguidos. Muito bem, Aline. Ótimo. Falo demais, né? Grandes novidades. Você está aqui para falar mesmo. O celular que toca para eu voltar para o evento. E a gente quer escutar, a gente quer ouvir, a gente precisa escutar. Eliseu Leite, por favor. Mesma pergunta, demanda e isso, exato. Eu concordo, né, com a Aline na parte, sobretudo, do planejamento previdenciário. Realmente é algo que a gente já fazia planejamento previdenciário antes, já fazia, mas era algo muito mais simples, né? Que o segurado, quando eu falo do segurado aqui, eu estou falando do regime geral, de INSS, ele queria fugir do fator previdenciário, né? O tão temido fator previdenciário. Com a reforma, onde tudo mudou, o acesso ao benefício, a forma de cálculo, o planejamento previdenciário realmente ele se tornou protagonista. Agora, diferente de Aline, né, que foca nesses benefícios assistenciais, né, eu
minha advocacia é um pouco diferente, por isso que a gente se completa, né? Eu foco muito em benefícios programados, aposentadorias, né? E foco também em revisões de benefício, né? O segurado foi aposentado, mas, por exemplo, eu trabalhava numa indústria aqui em João Pessoa e estava exposto a ruído, e quando ele se aposentou, não consideraram o ruído para melhorar a aposentadoria dele. Então eu entro com essas ações revisionárias de benefício. Teve agora a famosa revisão da vida toda, não é, que aconteceu recentemente, que a gente ganhou, mas depois o Supremo reverteu. Então eu faço também esses benefícios por incapacidade e benefícios assistenciais, como o BPC, mas faço aí em parceria com a Aline. E meu foco também principal no escritório, além do planejamento, são esses benefícios programados, aposentadorias, por tempo de contribuição, por idade, revisão de benefício. A gente tem também, não é, praticamente ali de mãos dadas com esses benefícios assistenciais, os benefícios por incapacidade, auxílio doença, aposentadoria por invalidez, pensão por morte. Então, realmente, o direito previdenciário é um mundo e você tem que se especializar. Então, a Aline está inquieta porque está sendo chamado, não sei o quê. Mas eu não tão boa a conversa. Pois é, e eu estou chateado, mas tudo bem. Vai ter que marcar outra. Vai ter que marcar. Vamos ter que marcar outra porque haverá protestos dos nossos telespectadores. Enfim, para fechar, então, é muita coisa que eu teria para dizer, fica para outra oportunidade que vamos fazer com calma. Sim, claro. Depois. Veja bem. O que é que se prenuncia para a advocacia previdenciária do futuro, com o advento da tecnologia, dos mecanismos, das ferramentas? O que é que se vislumbra? Qual é o cenário? Vocês não têm dons premonitórios para prever. Enfim, mas presumo, devido a essa sua experiência, vocês nessa atividade, nessa luta, né, um desafio, que é que vocês pronunciam para a futura advocacia previdenciarista? O que é que se pronuncia aí para o futuro, com esse universo que se descortina todo dia? É um sopapo, é um susto, é alguma novidade, enfim. Quais são as cartas que estão colocadas na mesa hoje para ser um advogado antenado, adequado aos tempos odiernos, os tempos presentes, mas com o olho no porvir, no além daqui? Até para um legado para aqueles que também, vocês são muito jovens, mas já têm uma estrada. E podem já dentro disso aí, o que é que vocês, essa sua sensibilidade, esse feeling, eu não gosto muito desse anglicismo, sou eu e Ariano Suassuna, eu não gosto de adequar os estrangeirismos à nossa bela língua de Essa de Queiroz. Quer falar, Eliseu? Posso falar? Ali. Primeiro você. O que eu vislumbro para o futuro é o que eu vislumbro para hoje, que é o estudar. O advogado que não estuda, o advogado previdenciarista que não se atualiza, que não estuda, ele vai ficar para trás. O advogado que quer seguir na área previdenciária precisa estar preparado para adaptações. Nós temos atualizações normativas diariamente, tá? E o professor Marcos Braga, que não me deixa mentir, porque ele é meu diário oficial. Todo dia eu acordo com as mensagens dele em todos os grupos do IBDP, trazendo ali, gerente executivo do INSS em Campina Grande, famoso Marquinhos do INSS, né? Ele é diretor do IBDP também, é uma grande alegria tê-lo, mas ele é o diário oficial do IBDP, porque todos os dias de manhã, logo cedo, que ele acorda de 5 horas para ver as novidades normativas, e já está lá no meu WhatsApp. Então, diariamente, eu dedico um tempo do meu dia para me atualizar ali com aquelas normas administrativas que são essenciais para o futuro de um processo judicial. E não só com relação à atualização legislativa. A gente tem que se adequar a uma realidade digital que já é presente e que é o futuro. A realidade digital é o futuro. Inteligência artificial, eu sou ainda muito para trás nisso. Vou confessar que meu defeito ali ainda no escritório, um calo que a gente precisa evoluir, é com relação ao digital. Mas o advogado hoje, que não está presente no meio digital, que não se adequa, que não se adapta a essa realidade, vai ficando para trás. E não é que ninguém é obrigado a gostar de estar em rede social, nem estou falando de rede social, mas estou falando de uma advocacia voltada para o digital também, estou falando do uso de inteligência artificial. Hoje o fechamento do nosso evento vai ser com a palestra do juiz federal, doutor Fábio de Souza, que é juiz no Rio de Janeiro,
e vai trazer para a gente essa temática. Olha o tema da palestra dele. Você, advogado previdenciarista, tem medo de usar inteligência artificial? Interrogação. Essa é a temática dele. Né? Então, a gente precisa... Isso é o futuro, isso é o presente, é o agora. E daqui para frente vai ser só ladeira abaixo. Não tem como a gente voltar para trás e seria um retrocesso. Então, digo que o futuro da advocacia previdenciária é voltada para o digital, voltada para as tecnologias e voltada para o estudo. E estar nesse meio digital, porque a gente não tem mais como fugir disso. É isso. E falando no direito previdenciário como todo, vocês acreditam que hoje a gente já está falando em uma nova reforma da Previdência? Vejam, já se fala nisso. Exatamente. Já se fala numa nova reforma da Previdência. E a gente sabe que teve a reforma de 2019, mas já houve várias alterações normativas de lá para cá, mini reformas, né, que não vem tanto para mídia, mas já houve várias. Então eu acho que no futuro aí nós teremos que repensar a nossa previdência, principalmente no tocante a como é que a gente contribui. Hoje, basicamente, quem está na ativa... Eliseu, uma coisa que você vai falando, uma coisa puxa a outra, é o seguinte: vocês viram um alerta do Tribunal de Contas da União falando sobre a iminente falência desse modelo. Desse modelo. Né? E aí eu queria que... Agora, não olhe para ali, não. Vou olhar para ela, não. Comigo, e daqui a pouco a gente... E eu quero voltar aqui também. Prometo a você depois que a gente fica com gostinho de quero mais, mas a gente vai conversar. Mas me deu aí Como é que é o nosso modelo de previdência hoje, aqui no Brasil? Nós temos o modelo de repartição, que basicamente todo mundo contribui para todo mundo. Quem está na ativa contribui para quem está na atividade. Quem está na ativa contribui para os aposentados. Basicamente é assim. Pra eles. Isso. Serei eles depois. Isso. Também. É um pacto de gerações. Tá. Certo? Ótimo, como é que funciona? A gente tem os países escandinavos, ali, nórdicos, como um modelo ideal. Eu não estou comparando os países, mas o modelo de previdência deles é muito bacana. Por quê? Porque eles têm um regime híbrido. Muito se fala em regime de capitalização, que foi o que aconteceu com o Chile, por exemplo, em que cada segurado é responsável pela sua própria previdência. É como se cada pessoa tivesse uma poupança, não um fundo único. Você contribui para você mesmo, como se fosse uma poupança, literalmente. Mas esses países, você que se cuide. Esses países adotam um modelo híbrido de previdência. Ele tem o mínimo necessário na solidariedade, mas se você quiser receber algo além do mínimo, entra a capitalização. Então me parece... Eu já estudei sobre essa temática, que esse seria o modelo ideal no futuro, um modelo híbrido, em que se garantisse... Eu faço o meu e posso ter um plus. E o plus. Fazendo essa opção. Isso, fazendo essa opção. Então, acho que esse é o futuro da Previdência no Brasil. Em relação à advocacia, também, antigamente, há uns 5, 6 anos atrás, a gente, para calcular a renda de um segurado... eu quero saber quando é que eu vou me aposentar, meu tempo de contribuição. A gente usava planilhas de Excel e ia digitando mês a mês. Hoje nós temos softwares aí que fazem cálculos previdenciários incríveis, em que você... Isso demandava um tempo enorme, né? Você calcular com trabalhista... papel e lápis, calculadora do lado. Aí você errava um número, você tem que refazer tudo, dominar. Agora, como a Aline falou, a gente entra no portal Meu INSS... Baixa esse CNIS, que já fica uma dica aí. Quer saber como é que tá a sua vida previdenciária? Entra lá no portal do Meu INSS, que é no Gov, é a mesma senha do Gov. Você entra lá no Gov, vai ter lá INSS, você baixa seu CNIS, que é seu extrato, né? São todos os seus vínculos. E aí você pega, o advogado pega esse documento, olha se está tudo correto, coloca no sistema de cálculo, né? Importa para um sistema de cálculo e ele dá o tempo de contribuição. Sai lá o relatório. Eu costumo dizer assim, que o sistema ele não planeja, ele jamais vai substituir o advogado, mas ele calcula, ele dá uma norte, ele facilita o trabalho. Em vez de você colocar manualmente ali os salários e os vínculos, ele já faz para você e você interpreta. Então, o futuro da advocacia passa por aí, por essa tecnologia, pelo online. Eu hoje funciono muito ainda no offline, lá em Recife, em Pernambuco, no modo geral. Tem um escritório aqui também próximo em Goiânia, aqui na divisa, né? Minha avó atende lá. E é muito offline, mas assim, o online é o futuro. E a gente em breve vai passar aí por uma nova, em breve que eu digo assim, daqui uns 10 anos, por uma nova grande reforma da Previdência. Maravilha.
Diga, Aline. Eu até tenho cuidado quando a gente fala em prazo, porque a gente pode se surpreender, viu? Aline, então, você está ansiosa porque tem que voltar Sim. para Você o conclave. Que está reclamado ocorrendo, já e você é a Claro, gostei. É. Então, para suas palavras finais, Não, só para encerrar. agradecimento, gratidão pela acolhida, pela oportunidade de estar aqui, debater sobre o que eu faço, sobre o que eu gosto de fazer, por estar na vossa honrosa companhia, por estar na honrosa companhia do meu querido amigo e referência no direito previdenciário. Muito bom ter esse espaço aqui para a gente dividir e estou à disposição no que precisarem. Muito obrigada pela participação. Então você volta, né? Claro, voltaremos. Sem congresso, com mais calma. Com e, tempo. e elegendo um tema aí, Sim. tivemos o autismo e tivemos... Sim. Né? Então, Eliseu Leite, um prazer, Eliseu Olha, Leite, foi- trazido de Pernambuco, vindo pra cá, chega aqui, e a Aline, dessa coisa toda, traz debaixo do braço, você nos dá esse presente, não previne nada, não fala nada, não para fazer o banner também, colocar você lá, né? E de repente tá aqui, pronto, Olha, geralmente as grandes... Rapaz, ao vivo, É, né? geralmente, assim, grandes momentos na vida são, assim, inesperados. E hoje foi uma alegria muito grande estar aqui, né, no Tribunal de Contas, estar aqui na Paraíba. Assim, eu costumo dizer que Paraíba e Pernambuco, não ontem eu falei, né, são estados irmãos. Eu tô aqui sempre, com muita frequência. Você sabe, e aqui eu digo, minha filha, eu já levei minha filha para muitos lugares. E recentemente eu falei assim para ela: nas suas férias, minha filha, agora em julho, você quer ir para onde? Ela: papai, eu quero ir para João Pessoa. Você acredita que a gente teve aqui no aniversário de Aline, eu trouxe minhas duas filhas, né, minha esposa, viemos para cá, para uma praia que eu esqueci o nome, Areia Dourada. Areia Dourada. Não, porque o Campinense invade João Pessoa, né, em janeiro? E aí, minha filha, veja, de todos os lugares que ela foi na Marcou João vida, Pessoa. ela disse que queria voltar a João Pessoa. Parabéns, fiquei muito feliz. tem bom gosto, hein? Porque Um abraço, Areia Dourada, Alice. Areia E o Dourada Campesina, viu? Tinha que ter esse maravilha. link. Então, muito obrigado. Eu fui surpreendido. Eu cheguei, Aline, vamos ali no podcast comigo e tal. Vamos. E tô aqui. Muito obrigado pelo convite. E tô sempre à disposição. Pode também me convidar. Eu venho aqui. Eu já falei pra você. Venham Você tem na que hora. vir pra cá. Vamos Obrigada, marcar. doutor Carlos. Obrigada pela participação. Então eu agradeço a vocês em nome do nosso corpo de nossa equipe da Escola de Contas, do corpo de servidores, a técnica aqui do Jodson, que nos deu todo o suporte aí e faz esse fundo maravilhoso, esse cenário espetacular e a condução técnica dos trabalhos. Agradeço a você que está nos assistir, que assistiu até agora. Evidentemente que ficou esse gostinho de quero mais e tanto a Aline quanto Eliseu virão em outras oportunidades para tratar de temas que são de interesse, de alta indagação jurídica e de interesse da sociedade. Então, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, paz, saúde, luz, força, fé e esperança renovada. E se cuidem, hein? Vejam aí esses planejamentos da Previdência, essas nuances, essas peculiaridades, que eu não tenho absolutamente nenhuma intimidade com essa área do direito. Então, vou procurar ter com essa dupla aqui. Vamos ter. Grande abraço, fiquem com Deus, tudo de bom.